Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida com mais perguntas. Você que está nos assistindo aí, está interagindo com a nossa produção. Doutor, a gente tem uma pergunta que diz assim: algumas crianças apresentam essa inflamação, não somente no couro cabeludo, mas também na orelha e no nariz. E a pergunta é a seguinte: o que causa a dermatite seborreica em recém-nascido, por exemplo? Isso pode acontecer, doutor, também nesse tipo de público? Pode acometer a criança desde o nascimento até o último dia de vida nosso. Geralmente a dermatite seborreica infantil, ela é super benigna, a gente trata e fica bem. Não tem um fator predisponente assim, tipo, olha, faz isso que teu neném não vai ter dermatite seborreica. Se aparecer o sintoma, diagnostica o mais rápido possível. E aí tem estratégias, é muito comum no recém-nascido ficar grudado, ficar uma caspa toda grudadinha. Então, mas tem estratégias que às vezes até o próprio pediatra mais experiente consegue e eles mandam pra gente os casos que são mais graves, mas não tem um fator, uma causa bem estabelecida, né? A gente gosta disso, de tentar identificar, mas infelizmente a gente não consegue responder todas as causas em todas as situações, né? Bom, eu estou falando um pouquinho a respeito desse público. É mais frequente em que tipo de público? Crianças, jovens, adultos? Ou isso não influencia essa questão da idade? A gente vê mais dermatite seborreica em adultos e idosos. Idosos. É. Homens ou mulheres? Tem mais mulher idosa do que homem idoso, né? Mas os dois podem ter. E se botou lá na tela anterior, tinham várias situações que cometem mais idoso, né? Tipo Parkinson, uso de algumas medicações, depressão. Então, acaba que aumenta um pouco a incidência nos idosos, independente do sexo. Bom, doutor, a gente pesquisando encontrou em alguns sites essa questão da literatura para uns. A gente estava até falando que a dermatologia é algo interpretativo, né? Dizem que essa doença, no caso da dermatite seborreica, é considerada como crônica. Isso é verdade? É crônico para algumas pessoas, para outras pessoas pode ser episódico, ou seja, é durante aquela fase aguda e some e não dá mais. Eu não tenho hoje uma ferramenta diagnóstica, uma ferramenta que eu uso no consultório para identificar, você é um caso que vai acabar daqui a um ano. Eu não consigo dizer isso. Mas a própria história da pessoa já dá dica, ou seja, nunca teve, está num período de estresse, está tendo, possivelmente essa pessoa não vai ter mais essa doença. Agora chega um adulto, meia idade, 45 anos, trabalha no mercado financeiro, não vai se aposentar tão cedo e já tem isso há 5 anos, já é uma doença crônica. De novo, é ajustar a expectativa, ou seja, é a gente tentar lidar com o dia a dia e cuidar do que incomoda mais. E cuida, e fica. A gente consegue, dermatite seborreica, a gente consegue deixar a pessoa sem sintoma. Uns mais fáceis, outros a gente tem que usar estratégias um pouquinho mais elaboradas. E a respeito da medicação, doutor, o shampoo somente resolve? O que a gente encontra, por exemplo, em supermercados e drogarias? Os shampoos de supermercado, eles funcionam sim, principalmente se for quadros leves. O que a gente tem que tentar entender é que não adianta pegar o shampoo e enxaguar logo. Você tem que dar um tempo de contato. Quanto tempo, mais ou menos? Varia conforme o caso, pelo menos em 5 minutinhos. 5 minutinhos. Pode ser mais, aí depende da substância que tem no produto, né? Tem substâncias que o contato é mais rápido, tem substâncias que o contato pode ser um pouquinho mais longo. Agora, a respeito do tratamento mesmo, se o caso for mais grave, por exemplo, que tipo de medicamento? É oral, é o tópico? Então a gente faz da seguinte forma, a gente faz a anamnese, examina. Aí a gente observa o quanto de descamação, as características da descamação, tem eritema, quanto de eritema,
se a pele está elevada, que a gente chama de placas, ou se ela está no nível, se está associada a sudorese ou não. Se tem sudorese, a gente pode tratar a sudorese. E aí o tratamento da sudorese é tanto com substância tópica, como a gente usa, o dermatologista usa muito a toxina botulínica, que é o Botox, para hiperidrose, que é o termo técnico para excesso de suor. E curiosamente, quando a pessoa tem suor e inflamação, a gente já viu que a toxina botulínica melhora a inflamação também. Não é uma indicação, a gente não faz isso, mas algumas pessoas podem ter esse duplo benefício. A desvantagem é que a aplicação da toxina botulínica é com injeção, né? E são várias injeções. Isso é um incômodo para algumas que pessoas, para algumas muito pessoas grande, né? Pode ser difícil. A descamação, nós temos uma gama de substâncias que são usadas para soltar essa pele que está grudada e associado normalmente a substâncias que diminuem a inflamação, principalmente se estiver relacionado ao eritema, que é o vermelho. Então, a gente usa esses três. Na grande maioria das vezes a gente faz o tratamento tópico, mas tem casos que até o tratamento oral pode ser indicado, mas aí é mais para psoríase e menos para dermatite seborreica. É muito raro a gente fazer oral para dermatite seborreica. Agora, doutor, entrando um pouquinho mais a respeito da caspa, o mito e verdade que envolve esse tema é que a caspa passa de uma pessoa para outra pessoa. Isso é verdade? Não, pode ficar tranquilo. Pode descartar. Pode deitar no travesseiro da caspa da esposa ou do esposo, você não vai pegar. Agora a gente precisa entender um pouquinho a respeito das suas causas também, né? Se tem alguma relação, por exemplo, com a seborreia em si. Eu vou pedir para a nossa produção pular para a nossa tela interativa número 9, que fala a respeito dessas causas. A gente vai entender um pouquinho mais referente a isso. E doutor, o nosso primeiro tópico fala sobre a presença de fungos. Isso é verdade? A gente falou, né, que é o Ptyrosporum, que a gente já tinha visto lá nas telas iniciais. Alguns dermatologistas focam muito nisso e usam bastante antifúngico. Eu interfiro o mínimo possível no microbioma, porque são agentes que fazem parte do nosso microbioma. Então, quanto mais a gente modifica o microbioma, a gente mexe por um lado e atrapalha por outro. Então, eu fujo, mas fica uma carta na manga, né? Então, paciente que a gente precisa lançar mão de antifúngico, a gente pode lançar. A alimentação influencia tudo na nossa vida. Então, se eu disser que não tem assim, eu posso comer isso, aquilo outro, diretamente, não tem nada que seja diretamente implicado, mas boa qualidade de alimentação com certeza te prejudicar não vai, então não vai te atrapalhar em nada. Né? O excesso de estresse, como nós já falamos, agora tem relação com o tratamento químico, doutor, no caso da pintura, dos alisamento, isso pode agravar o quadro de caspa? Não, a caspa ela pode dar mais chance de quem usa esses produtos terem mais alergias. E as alergias elas podem fazer descamação de couro cabeludo e gerar... Né? É o que a gente dá o termo de diagnóstico diferencial, ou seja, a gente tem que lembrar, isso faz parte da anamnese, o que você usa. Porque para mulher não é perguntar se usa, né? O que usa e quantas vezes usa. Então, a vaidade do cabelo para as mulheres é muito grande. É verdade. Agora, em relação a prevenir essa caspa, muitas pessoas utilizam, inclusive, receitas caseiras, né? Fazem misturas e tudo mais e acham que isso resolve realmente. O que a gente pode falar a respeito dessas receitas caseiras e como prevenir de forma saudável, digamos assim? Olha, o que eu posso dizer é que nós estamos em 2015, a gente não tem mais espaço hoje para empirismo, que a gente chama, ou seja, isso minha avó veio da minha avó, não querendo desmerecer as tradições, mas
Hoje a gente já sabe, inclusive, algumas receitas caseiras, qual é o princípio ativo da receita caseira que poderia estar fazendo efeito. Então a gente não tem que... Não é o desespero, é entender o que está acontecendo, ter o diagnóstico correto, tem dúvida, pede uma segunda opinião, uma terceira opinião, quantas forem necessárias, mas o desespero ele não ajuda ninguém. E como tudo flutua, se você tiver um pouquinho melhor, aí você vai achar que é a receita caseira que está funcionando. E existem substâncias que são prejudiciais para a saúde. Então a gente pode estar achando que está fazendo bem e não está fazendo bem. Eu não consigo falar de todas elas porque tem umas que eu não tenho a mínima ideia de como é que funciona e o que tem dentro. Ainda, exatamente. Né, agora a gente tem mais uma pergunta aqui de um telespectador que diz assim: gostaria de saber se a caspa facilita o enfraquecimento da raiz do cabelo, levando à queda dele. A gente vê muita propaganda, né, da descamação da caspa entrando no folículo e aí o pelo para de crescer, né? Não, isso é mito total. O que pode acontecer quando a pessoa coça muito, o atrito, você ter, por traumatismo da haste, do fio de cabelo, você perdeu o cabelo. Mas não é aquela perda definitiva, o cabelo vai nascer de novo. Isso pode acontecer. Então, queda de cabelo porque caspa obstruiu, isso não. É mito. É mito. A gente tem mais uma pergunta que diz assim: gostaria de saber o porquê dessas pequenas manchas na pele que parece uma impinge, como é popularmente falado, né? Principalmente quando pega o sol. Acho que sai um pouco do nosso assunto, doutor, mas você pode responder? Eu sempre digo que dermatologia é uma especialidade de imagens, né? Sem ver a lesão, fica muito aberto. Fica muito difícil, fica muito difícil. Então vamos voltar aqui para o nosso tema, doutor. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela que vai falar sobre essa questão da psoríase. Primeiro eu gostaria que o senhor explicasse o que é psoríase, doutor. Por que esse nome? Até um pouco um termo estranho, né? Complicado. Poxa, a etimologia da palavra, não vou lembrar aqui agora, mas a psoríase, vocês viram que eu usei muito condição dermatológica. Sim. Condição porque a gente não dá um nome de doença, a gente tipo dá uma suavizada. A psoríase não, a psoríase é uma doença que está associada à inflamação da pele, de causa de origem desconhecida, mas que é uma condição autoinflamatória, ou seja, o organismo da pessoa inflama a pele, é como se fosse ele não gostando da pele dele, o sistema imune. E a psoríase é uma doença que tem vários graus. Então tem graus muito leves, que a gente fica tranquilo e faz só o tratamento tópico, controla, às vezes some, dá tudo certo. Psoríase que começa a pegar o corpo, couro cabeludo, junta, essa psoríase é mais grave. Preocupante. A gente tem que tratar porque ela pode evoluir. E uma coisa que as pessoas não sabem, e é importante a gente comentar, é que a psoríase está associada a aumento de doença cardiovascular, aumento de diabetes, síndrome metabólica, obesidade. Então ela pode fazer parte de um grupo maior de doenças. Então, psoríase é importante ser tratado, está associado a um perfil psicológico de pessoas que se estressam com mais facilidade ou que são muito preocupadas. Mas eu também não quero preocupar as pessoas que têm psoríase leve, né? A psoríase leve é outra situação, mas ela pode começar leve um dia e evoluir. Então o acompanhamento é fundamental. Bom, doutor, a gente vai para um rápido intervalo novamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar como se caracteriza essa psoríase, mais informações ainda sobre este tema. Se você de casa tem uma pergunta, envie para a nossa produção. Anota aí, 92, código de Manaus, 98111 4512. A gente volta já.